Imagine se começarem a cair do céu aranhas, vermes ou até mesmo ouro reluzente. Desde aranhas aterrorizantes e rochas espaciais com as cores do arco-íris até doces que caem do céu, aqui estão 15 coisas aterrorizantes que caíram do céu. Número 1. Homem da Red Bull. Alguma vez você já se perguntou quem são as pessoas mais corajosas? Permita-me contar uma história fascinante que aconteceu há 10 anos. Naquele dia, 14 de outubro de 2012, o paraquedista australiano Felix Baumgartner realizou uma façanha incrível que deixou o mundo inteiro boquiaberto. Baumgartner se aventurou até a borda do espaço a bordo de uma nave espacial e se lançou no vazio, desafiando os limites da humanidade. O impacto de sua coragem e ousadia se espalhou por todo o planeta, tornando-o um verdadeiro ícone de bravura e determinação. Ao mesmo tempo, ele fez com que todo o mundo prendesse a respiração. Além disso, tenho a sensação de que, enquanto viver, esse homem nunca precisará comprar outra bebida, já que todo mundo estará disposto a lhe pagar uma cerveja. O projeto Red Bull Stratos conseguiu múltiplas conquistas que merecem destaque. Em primeiro lugar, Baumgartner realizou um salto que o levou quase além da gravidade, vestindo um traje especial e descendo em direção à Terra a uma velocidade maior que a do som. Esse feito desafiava todas as expectativas. Antes de continuar com este vídeo, aperte o botão de inscrição e o sino de notificação agora mesmo. Ninguém tinha certeza se um ser humano poderia sobreviver rompendo essa barreira enquanto caía em queda livre. Mas Baumgartner demonstrou sua valentia e coragem ao tomar essa decisão, deixando uma marca indelével na história. Durante sua ousada queda, Baumgartner não apenas rompeu essa barreira, como também quebrou 4 recordes que ficarão gravados na memória de todos. Ele conseguiu o voo tripulado de balão mais alto, a maior altura da qual se rompeu a barreira do som e o maior tempo de queda livre, e fez tudo isso enquanto o mundo o assistia. Número 2. Abelhas caindo do céu. No ano de 2014, ocorreu um fenômeno alarmante que impactou negativamente os apicultores e suas receitas. Milhões de abelhas caíram misteriosamente do céu, deixando os apicultores em uma situação desesperadora. Um dos afetados, o apicultor local Dave Scheidt, enfrentou uma perda devastadora de aproximadamente 37 milhões de abelhas. Qual foi a causa dessa tragédia? Segundo Scheidt, a plantação de milho geneticamente modificado perto de sua propriedade foi o fator determinante para o desaparecimento de suas abelhas. Esta situação destacou a delicada relação entre a agricultura e a apicultura e os graves impactos que isso pode ter no ecossistema e na economia dos apicultores. Segundo o apicultor, que perdeu cerca de 600 colmeias, assim que o milho começou a ser plantado, as abelhas morreram aos milhões. E na maioria das vezes ele também via alguns gansos canadenses e cadáveres de outras aves nos campos. Segundo ele, as aves que ingerem sementes expostas cobertas de pesticidas morrem logo em seguida. Apesar de seu tamanho pequeno, as abelhas têm uma influência quase incomparável no meio ambiente. Basicamente, as abelhas polinizam nossas plantas, transferindo pólen entre plantas de diferentes espécies para fertilizá-las ou até entre partes da mesma planta para ajudar no desenvolvimento vegetal. Sem as abelhas, o suprimento e a diversidade de produtos frescos diminuiriam drasticamente, e a nutrição humana certamente seria prejudicada. Devido à importância das abelhas na cadeia alimentar, as colheitas estão em grave perigo devido ao seu declínio. Número 3. Chuva de carne. Em um esplêndido dia de primavera, imagine-se caminhando por um caminho de terra empoeirado. O céu está completamente limpo, o sol brilha intensamente e o ar é fresco e revitalizante. Uma leve brisa acaricia seu rosto, mas não há vento forte para perturbá-lo. De repente, algo começa a cair do céu. O que é isso? À primeira vista, você poderia pensar que se trata de uma chuva comum, mas rapidamente percebe que a chuva de hoje é completamente extraordinária e fora do comum. Não é uma chuva convencional, nem neve. Surpreendentemente, são pedaços de carne que estão descendo lentamente, criando uma cena surreal e desconcertante. Grandes pedaços de carne caíram do céu no dia 3 de março de 1876, sobre Olympia Springs, no condado de Bath, Kentucky. O incidente aconteceu perto da casa de Alan Crouch, cuja esposa estava fora fazendo sabão naquele momento.
Poderia parecer tirado de um romance de ficção científica, mas não é. Vem diretamente das páginas da história. As pessoas começaram a trabalhar rapidamente para identificar a carne e determinar sua origem. Um caçador local examinou a carne e confirmou que era carne de urso. Os vizinhos de Crouch optaram por seguir seus paladares e, sim, ingeriram a carne que havia caído do céu. Não parece horripilante? Imagine-se como uma das pessoas que a comeram. A chuva de carne de Kentucky foi um evento extraordinário que capturou a atenção da comunidade local e além. Número 4. Juliane Kopske. Quando o avião em que viajavam Juliane Kopske e sua mãe foi atingido por um raio, eles estavam voando sobre a exuberante floresta tropical do Peru. Apesar do impacto, Juliane conseguiu sobreviver a uma queda de 3 quilômetros e, aos 17 anos, encontrou-se completamente sozinha no meio da floresta. Enquanto descia a uma velocidade vertiginosa de 45 metros por segundo através da densa vegetação peruana, Juliane descreveu que as árvores pareciam enormes cabeças de brócolis. O avião em que Juliane viajava foi destroçado por uma violenta tempestade elétrica, e ao cair, a fileira de assentos a qual Juliane ainda estava presa girou pelo ar. Pensando que a visão estranha das árvores amazônicas poderia ser sua última, ela desmaiou. Felizmente, ela sofreu apenas ferimentos leves, como uma fratura na clavícula, uma torção no joelho, cortes no ombro direito e na perna esquerda, e um dos olhos fechou de repente, enquanto o outro tinha um campo de visão reduzido. Além disso, como resultado do acidente, ela experimentou vertigem e dificuldades para andar por vários dias. Além disso, ela teve que receber atendimento médico para tratar seus ferimentos e passou por uma série de terapias de reabilitação para recuperar a mobilidade completa. Não havia frutas ao redor para colher nem madeira seca para acender um fogo, já que estavam em plena estação chuvosa. A pouca comida que Juliane conseguiu vinha da água do rio. Ela caminhou e nadou por 11 dias, enfrentando o calor insuportavelmente úmido e escaldante. Número 5. Chuva de sangue. Os habitantes de Kerala, no sul da Índia, presenciaram um fenômeno extraordinário entre 25 de julho e 23 de setembro de 2001. Durante esse período, várias vezes foi observada uma chuva com uma cor semelhante à do sangue. Segundo os testemunhos dos moradores, os primeiros avistamentos dessa chuva avermelhada foram acompanhados de fortes trovões e relâmpagos. À medida que essa estranha chuva continuava, pôde-se notar que várias árvores perdiam suas folhas, e o verde da paisagem tornava-se cinza, com a aparência de ter sido queimado. O termo chuva de sangue é utilizado para descrever esse fenômeno em que a chuva cai do céu com uma coloração vermelha. No entanto, o que exatamente causa esse fenômeno? Acredita-se que a chuva de sangue se forma quando há concentrações relativamente altas de poeira ou outras partículas vermelhas que se misturam com as gotas de chuva, dando-lhe essa aparência avermelhada ao cair. Após a queda de vários meteoritos que entraram na atmosfera terrestre ao mesmo tempo que a chuva, em 2012, um incidente semelhante ocorreu no Sri Lanka. Um grupo de cientistas sugeriu uma teoria que propunha que a fragmentação e a desintegração atmosférica de um cometa frágil, contendo uma densa coleção de células vermelhas, era a causa da chuva vermelha. No entanto, devido à falha em pesquisas posteriores, essa ideia acadêmica perdeu sua atratividade e não explicava como os restos puderam cair por 2 meses inteiros. Número 6. Aranhas caindo na Austrália. A fama da Austrália como um país repleto de animais assustadores é amplamente conhecida. O país abriga uma fauna variada e perigosa, incluindo cobras venenosas, crocodilos gigantes e aranhas venenosas. Imagine sair de casa e, de repente, sentir algo pequeno e contorcido caindo sobre seu ombro. Logo em seguida, outra criatura toca seu pescoço. Para sua surpresa, seu rosto é coberto por um véu de seda. Nesse momento, você percebe que as coisas que o estão tocando são aranhas caindo do céu. E não apenas uma ou duas, mas milhares delas. É importante ter cuidado na Austrália se você tem aracnofobia, pois as aranhas podem literalmente chover em quase qualquer lugar do Outback quando as condições são ideais. Isso acontece com bastante frequência, o suficiente para ter até um nome especial, e bem interessante por sinal. O termo cabelo de anjo se refere aos delicados, paraquedas de teia de aranha que os aracnídeos usam para descer ao chão.
É impressionante ver como milhares de aranhas decidem se mudar para um local mais favorável, lançando suas teias no ar e usando esse método para se elevar do solo, de maneira muito semelhante ao Homem-Aranha nos filmes. Então, elas literalmente caem do céu aos milhares, até seu destino final, que pode estar a quilômetros de distância. Após uma ocorrência de cabelo de anjo, pode-se ver árvores e arbustos cobertos por teias por toda parte. Número 7. Ouro russo. Após a abertura de uma escotilha de um avião, mais de 170 barras de ouro caíram no solo. As autoridades não sabiam se isso se tratava de um acidente ou de um ato deliberado. Quando a escotilha se abriu, o avião transportava platina, ouro e diamantes, no valor de 265 milhões de euros. Esses metais preciosos despencaram em direção à Terra. Há 4 anos, uma porta de um avião de carga da era soviética se abriu repentinamente durante a decolagem, lançando centenas de barras de ouro no ar gelado. Embora essas barras não fossem ouro puro, mas sim uma liga de ouro e prata chamada Dori, elas pareciam bastante com ouro. Este incidente foi amplamente coberto pela mídia internacional, gerando grande alvoroço e atraindo a atenção de especialistas em metais preciosos e entusiastas da aviação. A queda desses metais valiosos não apenas teve um impacto econômico significativo, como também despertou o interesse de inúmeros investigadores e colecionadores, que tentaram localizar e recuperar esses tesouros perdidos. Nas imagens, as barras de ouro aparecem espalhadas pelo chão do aeroporto na zona oriental de Yakutia. Também é possível ver homens usando jaquetas chamativas, vigiando o tesouro recuperado como uma barreira contra saqueadores de dedos leves. A lição desta história parece ser que sempre devemos assegurar a carga antes de decolar, especialmente se ela contiver objetos preciosos como ouro, platina e diamantes, que valem centenas de milhares de dólares cada. Número 8. Estação Espacial Perdida, Tiangong. 1. Uma estação espacial do tamanho de um ônibus escolar foi perdida pela China em 2016. O plano inicial previa uma queda final controlada para trazer a estação desativada de volta à Terra, com um pouso seguro no oceano, utilizando algumas explosões de propulsores bem calculadas. No entanto, a primeira estação espacial da China experimentou problemas inesperados. Por razões desconhecidas, a estação espacial rebelde começou a cair de forma autônoma em direção à Terra, devido a um fenômeno chamado decadência orbital. Lançada em 2011 como um experimento, a estação espacial Tiangong-1, que se traduz como Palácio Celestial, realizou vários voos tripulados pela China, demonstrando os avanços e a capacidade da China na exploração espacial. Entretanto, desde 2013, nenhum astronauta visitou a estação. É difícil prever quando ou onde a estação espacial cairá, mas dado que mais de 70% da superfície terrestre está coberta por água, as reentradas descontroladas sobre terra são incomuns, e ainda mais raro é que representem um perigo. Apesar disso, vale destacar que apenas uma pessoa foi atingida por destroços espaciais até agora, uma residente de Tulsa, Oklahoma, em 1997, que foi atingida no ombro por um fragmento de um tanque de combustível de um foguete. Felizmente, ela não sofreu ferimentos. Número 9. Bola de fogo. No domingo à noite, mais de 600 pessoas testemunharam um fenômeno celestial impressionante no Texas. Uma bola de fogo extremamente brilhante iluminou o céu, deixando uma trilha de admiração e fascinação. Alguns sortudos até ouviram o estrondo sônico que acompanhou a explosão dessa esfera flamejante, sugerindo que fragmentos de rocha podem ter alcançado nosso planeta. Uma bola de fogo é um tipo de meteoro excepcionalmente luminoso, que, quando observado diretamente no ponto mais alto do céu, tem uma intensidade visual muito maior do que um meteoro comum. Esses objetos celestiais que geram bolas de fogo podem ter um tamanho superior a 1 metro. Segundo crenças populares, as bolas de fogo são consideradas sinais ou advertências relacionadas a obstáculos, doenças, tragédias, epidemias ou outras catástrofes iminentes. No entanto, as bolas de fogo são, na verdade, fenômenos naturais sem qualquer relação com essas superstições. Grande parte da bola de fogo no Texas foi captada por câmeras automáticas, como as de campainhas de residências. Não foi dada nenhuma informação oficial sobre o tamanho potencial da rocha espacial, sua origem
ou se algum meteorito foi encontrado. Em geral, aqueles que buscam meteoritos devem pedir permissão aos donos das terras antes de iniciar sua busca. Os meteoritos normalmente têm uma coloração preta, com textura irregular. Se você encontrar um possível meteorito, deve cobri-lo com papel alumínio ou colocá-lo em um saco plástico para protegê-lo de contaminação. Número 10. Meteorito arco-íris. No dia 23 de abril de 2019, ocorreu um evento extraordinário na Costa Rica. Uma pequena rocha espacial macia caiu na região entre as comunidades de La Palma e Águas Zarcas. Esse impacto pode ter trazido consigo componentes essenciais para a vida. Apesar de seu tamanho semelhante ao de uma máquina de lavar, a bola de fogo de argila se desintegrou no ar antes de atingir o solo. Os residentes da região testemunharam esse surpreendente fenômeno quando descobriram os fragmentos do meteorito. Uma mulher de Águas Zarcas relatou como uma rocha atravessou o telhado de sua casa e se deparou com uma rocha ainda quente no chão. É importante destacar que esse meteorito, apesar de pequeno, foi um fragmento de um asteroide muito maior que se originou da poeira de uma nebulosa antiga. Este evento nos lembra da fascinante história de nosso universo e da possibilidade de vida em outros planetas. Nosso sistema solar foi criado posteriormente a partir dessa mesma nebulosa. As complexas substâncias químicas de carbono encontradas no meteorito arco-íris podem incluir aminoácidos, que são os blocos de construção das proteínas e do DNA. Esses aminoácidos encontrados no fragmento de Águas Zarcas são exclusivos do nosso planeta. Contudo, devido à entrada do meteorito na floresta costarriquenha, existe a possibilidade de contaminação durante sua queda. Número 11. Destruição de um antigo vilarejo sírio. Um antigo vilarejo sírio localizado no assentamento pré-histórico de Abu Huraira, no norte da Síria, pode ter sido destruído por destroços cometários em um incidente catastrófico. Este vilarejo, habitado por caçadores-coletores que viviam da terra, foi um dos primeiros a praticar a agricultura, plantando cereais que antes colhiam na natureza. Infelizmente, sua comunidade foi destruída por explosões semelhantes às que ocorreram em várias partes do mundo, deixando para trás ruínas carbonizadas de cabanas com teto de palha. Este trágico evento ocorreu como resultado de uma seca devastadora que forçou essas pessoas a buscarem novas formas de sobrevivência. Embora seu destino tenha sido trágico, seu legado como os primeiros agricultores conhecidos da história permanece. Aproximadamente 13 mil anos atrás, ocorreu um evento catastrófico que deixou uma camada de carvão, indicando a presença de chamas gigantescas. Aqueles que observaram o evento a uma distância de vários quilômetros teriam ouvido a explosão, sentido o calor intenso e visto o brilho deslumbrante. Felizmente, acredita-se que a maioria das pessoas tenha sobrevivido à explosão. Os cientistas e pesquisadores acreditam que, há cerca de 12.800 anos, milhares de fragmentos de cometas impactaram a atmosfera da Terra, afetando mais de 40 áreas na América do Norte e Europa. Esta teoria é sustentada pela quantidade significativa de vidro fundido encontrado nesses mesmos períodos de tempo. Número 12. Chuva de caramelos. Em 1987, ocorreram 2 incidentes incomuns em Lake County, Califórnia, quando doces literalmente caíram do céu. Esse foi o sonho de qualquer criança. Os jovens da região ficaram maravilhados e emocionados com esse fenômeno extraordinário. Pode-se dizer que foi como viver na famosa fábrica de chocolates de Willy Wonka. De acordo com o livro de Lyman L. Palmer, A História dos Condados de Napa e Lake, algumas áreas do condado testemunharam essa chuva de doces em 2 noites memoráveis. A história conta que, durante essas noites, caramelos e açúcar caíram do céu, criando uma atmosfera mágica e doce para todos os presentes. Os cristais de açúcar eram do tamanho de uma pena de ganso e seu comprimento variava entre 1/8 e 1/4 de polegada. Os cidadãos de Lake County foram muito criativos em aproveitar essa chuva de caramelos, usando-os para fazer xarope. Mas como esses doces surgiram? Havia uma nave espacial mais leve que o ar que deixou cair os caramelos do céu? Ou talvez algo ainda mais estranho tenha acontecido? O que aconteceu com as crianças que comeram os doces? Essas são perguntas sem resposta até hoje. Há rumores de que os caramelos causaram uma misteriosa transformação nas crianças, e algumas delas ainda têm parentes no condado.
Disse que comê-los causou uma mudança misteriosa, mas ninguém sabe exatamente o que aconteceu ou que tipo de transformação elas experimentaram. Número 13. Nata caindo do céu. The Cream in My Coffee foi uma música extremamente popular durante a década de 1920, uma época em que a música era cheia de ritmo e alegria. Esta canção evoca uma sensação de doçura e adiciona um toque especial ao café da manhã. Mas deixe-me contar uma história fascinante. Nos bons tempos, na encantadora cidade de Chester, na Carolina do Sul, ocorreu um fenômeno único. A nata, aquele delicioso ingrediente lácteo, parecia cair do céu em abundância, como um presente divino. Imagine só, havia nata suficiente para adoçar e dar sabor ao café de todos os habitantes da cidade. Os cafés de Chester tornaram-se verdadeiros paraísos para os amantes de café com nata. As pessoas apreciavam cada gole, deleitando-se com a mistura perfeita de sabor e textura proporcionada pela nata fresca e espumosa. Sem dúvida, aqueles foram tempos memoráveis, quando o café com nata se tornou uma verdadeira tradição local. Embora o fenômeno da nata caindo do céu tenha chegado ao fim, seu legado permanece na memória de todos os que tiveram a sorte de experimentar aquele café especial. Em 1969, alguns dutos de ventilação defeituosos causaram um problema em uma fábrica da Carolina do Sul que produzia cremora, uma nata não láctea. Felizmente, a empresa corrigiu o problema e acabou pagando uma multa de $4.000 por liberar a cremora, além dos limites da fábrica. Número 14. Chuva de minhocas. Nos últimos tempos, houve uma chuva de vermes no sul da Noruega, o que levou as pessoas a reinterpretar a expressão "está chovendo cântaros". Surpreendentemente, essa não foi a primeira vez que minhocas caíram do céu, embora os cientistas ainda não entendam exatamente por que isso acontece nessa área. Existe a possibilidade de que esse fenômeno tenha ocorrido no passado, mas espera-se que isso não se torne uma ocorrência meteorológica comum, pois seria algo bastante inquietante, além dos efeitos da chuva no cabelo. Mas como as minhocas caem do céu? Por que esse fenômeno tão peculiar acontece? Até hoje, ninguém tem uma resposta definitiva. No entanto, os cientistas formularam várias teorias para tentar explicar esse curioso evento natural. De acordo com uma dessas teorias, acredita-se que ventos fortes poderiam ter levantado as minhocas do solo, enquanto elas se preparavam para emergir no final do inverno. Essa teoria sugere que as minhocas, embora aparentemente frágeis, podem ser muito mais resistentes do que se pensava anteriormente. No entanto, esta é apenas uma das possíveis explicações, e mais pesquisas são necessárias para chegar a uma conclusão definitiva. Número 15. Avião derrubado. Quando o casal viu mais tarde as imagens das câmeras de segurança de sua casa, descobriram que a colisão havia sido gravada. O momento em que o avião mergulhou no horizonte foi capturado por uma câmera posicionada no alto da casa do casal. As imagens, gravadas de uma varanda em uma tarde de segunda-feira, mostram como o avião caiu no chão e explodiu em um bairro próximo a San Diego. Um Cessna bimotor caiu do céu, pegou fogo e matou pelo menos 2 pessoas enquanto destruía as casas. Enquanto a equipe de emergência tentava limpar os destroços, na segunda-feira, um campo de detritos se estendia por mais de um quarteirão e 10 casas ficaram sem energia elétrica. O motorista de um caminhão da empresa de entregas UPS morreu ao ser esmagado pelas asas do avião e seu corpo foi arremessado contra as casas. Pelo menos 2 pessoas que estavam no solo ficaram feridas, incluindo uma mulher que foi retirada de uma casa em chamas pelos vizinhos. O piloto do avião, que era cardiologista, infelizmente também morreu. Não se sabia quantos passageiros estavam a bordo, mas os bombeiros acreditavam que ninguém teria sobrevivido ao acidente. Enxames de gafanhotos, até os dias de hoje, eles continuam a ser um pesadelo para os agricultores, com dimensões comparáveis às de Manhattan. Este enxame consumiu quase a mesma quantidade de alimento em um dia que todas as pessoas de Nova York e Califórnia combinadas. Para muitos, isso seria considerado um dos piores pesadelos. Existe uma expressão americana que é "está chovendo gatos e cachorros". É uma expressão usada para quando está chovendo muito, mas neste caso choveram animais de verdade, mais especificamente peixes. Isto é especialmente provável quando fortes padrões de clima, como trombas d'água de longa duração ou correntes de ar, levantam caranguejos, peixes, sapos e outros pequenos animais.
Quando o ano de 2021 terminou em Texarkana, no Texas, na parte leste do estado, a cidade recebeu uma última chuva surpresa. Várias pessoas relataram que ouviram um forte trovão, e quando abriram suas portas e janelas, ficaram surpresas ao ver peixes e água caindo em suas calçadas. Um usuário do Twitter comentou sobre o ocorrido. Pequenos peixes estavam espalhados pelo seu bairro nas estradas, jardins e calçadas. Mais tarde naquele dia, especialistas confirmaram que uma tromba d'água formou-se sobre um sistema de lago e rio próximos, onde literalmente sugou os pobres animais até atingir seu limite. A chuva animal, como é chamada, acontece mais vezes do que imaginamos, desde que haja condições adequadas. Em 2017, uma corrente levantou 100 peixes de uma pescaria próxima e depositou-os no parquinho de uma escola primária em Oroville, na Califórnia. Era um dia tranquilo no México quando, de súbito, uma grande massa escura desceu sobre uma casa e a rua à sua frente. Parecia haver milhares de pássaros agrupados. Em questão de segundos, muitos deles levantaram voo, mas alguns, ao atingirem o solo, morreram e ficaram espalhados pelo local. À primeira vista, isso soa inusitado, pois pássaros que passam grande parte de suas vidas voando não se esperaria que morressem devido a uma queda. Algumas especulações na internet sugerem que os pássaros possam ter cruzado linhas de energia elétrica ou que uma emissão de gás tóxico proveniente de um aquecedor de edifício tenha sido a causa. Teóricos da conspiração viajam na ideia de que dois governos estavam envolvidos em uma guerra de frequências no campo eletromagnético, interferindo na bússola interna dos pássaros utilizada durante a migração. No entanto, especialistas refutaram rapidamente tais teorias, apontando que o comportamento é típico da murmuração dos estorninhos. Ao tentar escapar de predadores, os estorninhos descem velozmente e, ao atingir o solo, podem ficar atordoados ou mesmo morrer. Água, gelo, neve, essas são algumas das coisas que você esperaria que caíssem do céu, mas depois deste vídeo, talvez haja muito mais no céu do que você imagina. Se você está pronto para ver outras coisas incríveis e inexplicáveis, convidamos você a dar uma olhada em qualquer um dos vídeos que aparecem em sua tela agora mesmo. Obrigado por assistir e até a próxima!